pergunta é qual o balanço que a senhora faz desses 1 ano e meio no que diz respeito à sua gestão no município? De alguma forma, Jane, você foi pega de surpresa quando o ex-prefeito renunciou ao cargo? Quando eu entrei na campanha, né, junto com o Ricardo, na verdade eu já nem queria mais fazer parte da política, nem desejava ter um cargo eletivo, eu nunca quis. E quando a gente viu a dificuldade em se ter esse candidato para compor a chapa junto com o Ricardo, então foi quando eu me coloquei à disposição dele, né, porque da mesma forma que eu tinha me proposto a ajudar a Lourival em campanha e dentro do mandato, né, eu falei para ele, olha, eu não queria mais. Como você não encontrou e você é uma pessoa que está, né, já colaborando com a cidade, se colocando, né, colocando o seu nome para assumir a posição de prefeito caso dê certo a eleição, eu vou lá, eu te ajudo na eleição. De alguma maneira, Jane, você acha que ele fez errado de forma tão repentina ter renunciado? Olha, Alex, eu diria assim, hoje eu não tenho nem como julgar isso, porque eu te falo que a situação da gestão, ela não é fácil. De alguma maneira, Jane, você mantém contato com ele? Pouco. Eu mantenho bem pouco contato com o Ricardo. Quando foi diagnosticado o problema, uma das recomendações era que ele se afastasse totalmente do problema. Até teve rumores, Jane, de que você poderia vir a renunciar. Eu poderia ter renunciado, Alex. No momento da renúncia de Ricardo, eu também poderia ter renunciado junto com ele. Prefeita, houve comentários também de que houve um complô do próprio grupo político para que Ricardo renunciasse ao cargo. Realmente aconteceu isso? Olha, Alex, eu também soube de todos esses comentários, né? Assim, na verdade, foi tudo muito conturbado, né? Petrolândia nunca tinha vivido uma situação como essas antes, de ter um prefeito em tão pouco tempo renunciando o mandato e com o problema de saúde sério que ele tinha, até porque a gente também, o município nunca tinha passado por esse momento. E nós não podemos nos esquecer que nós ganhamos a eleição com 50 votos de diferença. Então, a grande maioria das pessoas não queria Ricardo e Jane no poder, ou Ricardo, ou Jane, ou os dois. Prefeita, também houve comentários, né, especulações na cidade de que Ricardo não renunciou de graça. Ou seja, que ele tem algum vínculo ou acordo sigiloso com sua gestão. Aconteceu mesmo esse tipo de acordo? Voltando ao quadro de entrevistas do blog Petrolândia Notícias, estamos aqui com minha convidada de hoje, que é natural de Monteiro, na Paraíba, formada em enfermagem, casada com o ex-prefeito de Petrolândia, Dr. Marcos de Souza, e mãe de 4 filhos. A mesma é funcionária concursada do município de Petrolândia. Ocupou por 2 gestões o cargo de secretária de saúde do município e foi vice-prefeita do ano de 2013 até o mês de julho de 2017. Quando, em 1º de agosto do ano passado, o prefeito eleito Ricardo Rodolfo renunciou ao cargo, alegando problemas de saúde, após a mesma assumir o cargo de prefeita de Petrolândia até então. Bom, Jane, para nós é um prazer estar aqui ao seu lado, lhe entrevistando. Quero agradecer aqui a recepção no seu gabinete. E a primeira pergunta é qual o balanço que a senhora faz desses 1 ano e meio no que diz respeito à sua gestão no município? Queria agradecer a sua presença aqui, Alex, cumprimentar a todos os leitores, né, do PM Notícias, né, falar da satisfação, né, sempre para mim uma grande satisfação de poder, através dos nossos veículos de comunicação, ter contato com o povo, né, de uma forma geral. Balanço de 1 ano e meio. Olha só, Alex, quando eu assumi a gestão,
na verdade, diante de tudo que eu vinha acompanhando já, ainda no mandato, né, do ex-prefeito Lorival Simões, no início também ainda acompanhando algumas situações com o prefeito eleito Ricardo, eu não imaginava que a gente fosse conseguir os feitos que nós conseguimos até agora. Então, apesar de tantas dificuldades, eu vejo que a gente tem como fazer um balanço bem positivo, tendo em vista não aquele modelo de gestão onde, inclusive, é o que a nossa população durante um bom tempo se acostumou muito, né, a ver, que isso era uma coisa muito boa de se ver, né, na estruturação de concreto, né, mas o quanto a gente conseguiu avançar e tem conseguido diante da situação que nós nos encontramos hoje, né, na realização de crescimentos em outras situações. Hoje a gente procura tentar trabalhar mais o cidadão, procura tentar mais fazer campanhas onde a gente possa mostrar que o desenvolvimento da cidade não depende apenas de um gestor, não depende apenas do político, da política em si, né? E eu acredito que essa é a nossa grande contribuição, né, até o momento, lógico, fora as conquistas concretas, né, que a gente tem em termos de aquisições de obras e que não são tantas, mas que estão acontecendo, né, e que a gente não imaginava que seria possível, né? Então, eu diria para você que a gente nesse 1 ano e meio conseguiu tirar leite de pedra, né, e vamos continuar, se Deus quiser. De alguma forma, Jane, você foi pega de surpresa quando o ex-prefeito renunciou ao cargo? Como eu propriamente falei, você por 2 mandatos foi vice-prefeita, né, de Lorival. Um mandato inteiro e 6 meses de outro. Isso, exatamente. Aí daí veio essa, digamos assim, essa consequência, mas como foi para você essa, digamos assim, essa surpresa, esse acontecimento? Veja bem, Alex, apesar de estar vice-prefeita, né, as pessoas podem até imaginar, mas se era vice, você tinha que estar preparada para ser prefeita, né? Assim, é como se houvesse uma pretensão. Na verdade, nunca houve, né? E eu fui sim pega de surpresa, né? Porque nós tínhamos uma situação ali no governo de Lorival, nós passamos de forma tranquila o mandato como vice-prefeita, porque eu sabia que tinha um gestor ali que estava à frente de tudo e que sabia que podia contar comigo para o que precisasse. Eu tinha, né, acesso, que a gente conversava, né, sempre que podíamos. Eu entendo, né, hoje mais do que nunca eu entendo que a situação do gestor não tem tanto tempo, né, para estar assim, tendo essa troca de conversas, de ideias, né. E quando eu entrei na campanha, né, junto com o Ricardo, na verdade eu já nem queria mais fazer parte da política, nem desejava ter um cargo eletivo, eu nunca quis. E quando a gente viu a dificuldade em se ter esse candidato para compor a chapa junto com o Ricardo, então foi quando eu me coloquei à disposição dele, né, porque da mesma forma que eu tinha me proposto a ajudar a Lorival em campanha e dentro do mandato, eu falei para ele, olha, eu não queria mais. Como você não encontrou e você é uma pessoa que está, né, já colaborando com a cidade, se colocando, né, colocando o seu nome para assumir a posição de prefeito caso dê certo a eleição, eu vou lá, eu te ajudo na eleição e te ajudo também no mandato se for preciso. E aí minha pretensão era de parar por aí, né? Eu tinha outros planos, né, para a minha vida, né? Uma família bem, como você citou aí, são 4 filhos, né, uma vida bem corrida. Eu gosto muito da minha profissão, gosto muito daquilo que eu fazia antes de entrar na política, sinto falta. Tem toda uma situação de projetos, né, que terminaram sendo atropelados, projetos pessoais que acabaram sendo atropelados, né, e eu não fui assim, não foi a surpresa, né, ela foi acontecendo de forma gradativa. De certa forma eu acreditava que o Ricardo ele ia tratar, ia se recuperar, ele ia perceber que ele tinha a capacidade de continuar sim à frente do município, né? E a minha surpresa foi que ele tirou a licença por 2 meses e acabou renunciando com 20 dias somente dessa licença. Eu
De alguma maneira, Jane, você acha que ele fez errado de forma tão repentina ter renunciado? Olha, Alex, eu diria assim, hoje eu não tenho nem como julgar isso, porque eu te falo que a situação da gestão, ela não é fácil. E não é fácil, principalmente porque são poucas as pessoas que estão ao seu lado. Quando as coisas estão dando certo, você sempre tem um exército inteiro ali para estar do seu lado, para estar colaborando, para estar te ajudando e mostrando, olha, eu estou aqui, conte comigo, né? Quando a gente está na dificuldade, parece que as coisas meio que... as pessoas partem e te deixam um pouco só, né? E Ricardo chegou e encontrou uma situação financeira no município muito difícil, né? É o retrato do que se passa no país. E ele era uma pessoa que em campanha, quando a gente andava, eu percebia nele, assim, uma esperança muito grande. Pela motivação. Ele tinha muita esperança, tinha uma motivação muito grande de dizer assim, vai dar tudo certo, né? Aquele Ricardo que entrava nas casas, das pessoas, né, assim, todas as manhãs com palavras que motivavam, de esperança, era aquele Ricardo que caminhava comigo em campanha. E eu acreditava que, embora tivessem as dificuldades, ele ia ele trazendo essa esperança, essa vontade de fazer, de acontecer, ia dar tudo certo, né? Mas assim, como eu te falei, a gente acaba meio que ficando um pouco abandonado, se sente só porque vai buscar ajuda num lugar, em outro, e acaba não acontecendo, tudo é muita burocracia, tudo demora muito para acontecer, né? Você faz um plano e, como minha avó dizia, vira planeta, né? E ele foi se frustrando com os desejos que ele tinha, que ele não ia ter como, né, realizar. Isso mexeu com a saúde dele, né? Mexeu com a saúde dele, e eu não tenho hoje como julgar se ele deveria ou não ter deixado o mandato. A minha vontade era que ele não tivesse deixado. Nós trabalhamos para que ele fosse prefeito. De alguma maneira, Jane, você mantém contato com ele? Pouco, né? Eu mantenho bem pouco contato com o Ricardo. Quando foi diagnosticado o problema, uma das recomendações era que ele se afastasse totalmente do problema, né, inicial. E o problema inicial, né, do que aconteceu com ele era política, era gestão, era essa dificuldade toda, né? E assim... Atualmente ele está bem, pelo Está bem, ele está bem, até onde eu sei ele está bem, né? Voltou à atividade de pastor, né, na igreja, né? Ele é uma pessoa que tem muitos amigos ao redor também, é uma pessoa que tem muita fé em Deus. Eu sei que ele está superando tudo isso, mas ele tem que passar um bom tempo afastado, né, daquilo que gerou. E às vezes que eu tentava contato com o Ricardo, ele sempre se preocupava, ele me mandava os e-mails que chegavam para ele mandava para mim, e ali de certa forma acendia um pouco essa situação de, olha, né, tem ministério tal mandando tal notícia, tem essa situação cobrando tal atitude, então eu ia meio que relembrando, né? Então assim, eu respeitei todo o tempo, né, que ele precisava ficar sem ter o contato com esse problema, e no caso a política, né? E de vez em quando a gente troca, né, algumas mensagens, né, via WhatsApp, né? Ele sempre me manda alguns abraços e relata muito que está em oração com a gente. E ele, a esposa dele, que é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande também. Até teve rumores, Jane, de que você poderia vir a renunciar. Chegou até vocês? Os rumores chegaram, né? Inclusive assim, né? Eu até fiquei sabendo através dos rumores que eu renunciaria, porque isso nunca passou pela minha cabeça, né? Segue firme no mandato? Sigo firme no mandato. Ele é meu até que Deus me tire, né, de forma precoce, ou até que ele se encerre de fato, né, no último dia útil do mandato, né, para o qual nós somos eleitos. Eu poderia ter renunciado, Alex. No momento da renúncia de Ricardo, eu também poderia ter renunciado junto com ele, né? E aquele momento ali para mim foi o momento da decisão, né? Como eu não fui eleita para ser prefeita, eu poderia me usar dos projetos que eu tinha, da prioridade que eu tinha com a minha família, com o compromisso que eu tinha para dizer, não, ele renunciou, mas eu não quero e vou renunciar também. O que acontece é que o município teria que passar por um novo processo eleitoral e seria um prejuízo muito grande. Com certeza. Né? E aí eu procurei me despir um pouco desse egoísmo de estar vendo o meu lado particular e partir para ver, olha, a responsabilidade. Né? Você se candidatou a vice,
né? E apesar de não contar com a renúncia de Ricardo, mas eu sei que o vice deve assumir em momentos assim. Então foi quando ele conversou comigo sobre o problema, né, a proposta que nós fizemos foi de justamente, ao invés de renunciar, se dar um tempo para que pudesse tratar do problema e, tratando esse problema, ver que ele tinha sim capacidade de continuar à frente do município. Não aconteceu e uma vez que eu não renunciei lá atrás, né, não seria hoje, não será hoje que eu vou renunciar. Petrolândia segue em frente com a gestão de Jane, prefeita, até que se conclua o mandato ou até o tempo que for determinado por Deus, porque eu creio que foi por ele, né? É a determinação dele que eu esteja aqui, não é nem a minha vontade. Prefeita, houve comentários também de que houve um complô do próprio grupo político para que Ricardo renunciasse ao cargo. Realmente aconteceu isso? Olha, Alex, eu também soube de todos esses comentários, né? Assim, na verdade, foi tudo muito conturbado, né? Petrolândia nunca tinha vivido uma situação como essas antes, de ter um prefeito em tão pouco tempo renunciando o mandato e com o problema de saúde sério que ele tinha, até porque a gente também, o município nunca tinha passado por esse momento, né, de dificuldade financeira. São 30 anos de uma nova cidade. E esse tempo, quase esse tempo todo, vinha numa situação muito confortável. Então, nenhum gestor tinha passado por aquilo que Lorival passou já do segundo mandato para cá, que foi quando se iniciou, né, que Ricardo passou no tempo que ele esteve e que eu estou passando até agora. Então, assim, os murmurinhos são muitos. E nós não podemos nos esquecer que nós ganhamos a eleição com 50 votos de diferença. Então, a grande maioria das pessoas não queria Ricardo e Jane no poder, ou Ricardo, ou Jane, ou os dois, né? Então, sempre há, né? Infelizmente, sempre há, e eu digo que isso é um prejuízo muito grande para a cidade, não é para quem é político, para quem é gestor, uma torcida, né? E, infelizmente, a mídia, ao ponto em que ela ajuda, ela também pode trazer um retrocesso, ela pode também trazer um puxão de tapete, né? Porque as pessoas se escondem por trás de um celular e elas começam a semear coisas que podem ter um fundo de verdade, mas muita coisa também pode ser simplesmente boato, né? Mas aquilo que é alimentado ali, às vezes pode até se tornar fato. Eu não acredito que o próprio grupo tenha chegado a traçar, né, um caminho para que tudo isso acontecesse, porque o grupo no qual nós estamos inseridos pode até ter outra situação aí mais na frente, a partir de amanhã. Ele negou isso em entrevista, falando da seguinte forma, que ele tentou renunciar por 2 vezes, antes da renúncia oficial, né? E daí houve conselho do Lorival, segundo ele, né, de que não era o momento para ele fazer isso e que ele pensasse direito e tal. E daí, pela 3ª vez, ele disse, não, vou renunciar e o Lorival sai. Então, para ficar pelo que o Lorival falou. Foi o que o Lorival também me contou, porque existia nessa questão da renúncia, Ricardo, acho que ele conversou um pouco mais com o Lorival do que comigo, porque, na verdade, né, existia uma preocupação por parte de Ricardo com aquilo que seria de mim. Né? Acho que ele sentia de qualquer forma que ali o fato dele estar renunciando me atrapalharia um pouco naquilo que eu tinha planejado. O interessante é que houve um silêncio da parte dele, né, Jane? Ele pôs a nota, né? Veio a questão da carta, a gente até publicou na época, mas após essa renúncia houve um silêncio. Ele não se dirigiu a meio de comunicação nenhum para explicar essa situação, como se deu, né, o porquê realmente. Ricardo, Alex, desculpa, mas ele sofreu muito sozinho, né? Algumas pessoas diziam que quantas vezes ele não ficava sozinho, trancado aqui no gabinete em oração e preocupado e tentando ali encontrar as saídas para os problemas. Ele fez o que pôde e assim, se de fato ele estava com um problema de saúde, a recomendação era se afastar do problema. Então ele não tinha que estar alimentando mídia, ele tinha que se afastar das redes sociais, ele tinha que se afastar de tudo aquilo que pudesse agravar o seu problema de saúde. Eu acho que ele
foi muito inteligente em manter essa distância, em ter silenciado, né? Hoje eu vejo que a gente tem que manter essa linha de respeito à decisão dele, à pessoa dele, né? Porque ele não perdeu a essência, ele não se tornou alguém pior porque renunciou quando viu que não tinha condição de saúde para dar conta dessa missão. Ele foi muito grandioso quando fez isso, né? E não seria todo mundo a fazer. Nós sabemos notícias, né? De vez em quando chegam os comentários, até em reuniões de AMUP, nós vemos colegas, né, que dizem que estão a esse ponto. Existiam colegas que estavam tão somente esperando passar essa eleição estadual, federal, para renunciar também, né? Não aconteceu porque algo ali, né, mudou o pensamento. Prefeita, também houve comentários, né, especulações na cidade de que Ricardo não renunciou de graça. Ou seja, que ele tem algum vínculo ou acordo sigiloso com sua gestão. Aconteceu mesmo esse tipo de acordo? Não, Alex, de forma alguma, né? Assim, esse de graça a gente imagina que é em troca de algum benefício, né? A minha pessoa jamais negociaria nem com o Ricardo, nem com ninguém, né? Eu sempre toco, né, que mais do que tudo eu tenho um exemplo a ser deixado para os meus filhos e eu jamais faria isso. Também sei que Ricardo não é uma pessoa de estar fazendo acordo, nada, ele teria, até porque ele nem precisaria disso. Na verdade, se a gente parar para pensar, se ele tivesse afastado, ele tinha direito de ter passado os 2 meses da licença dele. Nos 2 meses que ele se afastou, ele tinha direito a continuar recebendo o salário dele de prefeito e eu estava aqui assumindo sem receber como prefeita. Eu continuava recebendo como vice-prefeita. Quando o Ricardo entregou a renúncia, no dia anterior a essa entrega, ele chamou a mim e aos secretários para participar de uma reunião na casa dele e ele disse: não é justo, eu sei que não vou conseguir, eu sei que não vou voltar, então sabendo que eu não vou ter condição de voltar a assumir, não é justo que eu continue usufruindo do cargo de prefeito, do salário de prefeito, se eu sei que não vou voltar. Então, eu acredito que isso aí já mostra, né? Ele poderia ter passado pelo menos 2 meses sem trabalhar, se tratando e recebendo o salário, ele abriu mão disso. Mas a senhora sabe que houve esses rumores na cidade. Então, mas sempre acontecem esses rumores. E como eu te falei antes, assim, nem todo mundo gostaria de estar vendo Ricardo e Jane, até como hoje. Hoje tem pessoas que, inclusive, dão a mão à palmatória no sentido de dizer: estou gostando do seu trabalho, mas não declara, né? Não declara porque não quer ver o trabalho dar certo, não quer assumir que eu estou caminhando da forma correta ou pelo menos mais adequada para o momento, né? Tem pessoas que não querem ver Jane dar certo, né? Qual a motivação que leva a isso? Eu não sei, né? A questão de ser oposição, tem pessoas que são oposição simplesmente por ser oposição, né? Tem pessoas que são oposição e que sabem reconhecer as coisas. Tem muitas pessoas que não sabem nem, Alex, onde estão. Eu vejo assim, eu não acompanho, não sou de acompanhar grupos, né? Essas situações polêmicas que giram na internet. Mas às vezes as pessoas me mostram, me dizem algumas coisas. Tem gente que não entende nem da administração pública, não sabe nem o que é norma, qual é a regra, o porquê de cada coisa e se acha no direito de publicar. Como eu estava por trás de um celular, as pessoas se acham no direito de publicar o pensamento delas sem tomar devida precaução para saber o que é que vai estar ali falando, né? E eu simplesmente vou seguindo em frente, porque se eu parar para dar atenção a esse tipo de coisa, a gente simplesmente não administra. Eu não vou responder, eu sigo o caminho, sabendo que eu vou estar sendo avaliada, né, pelo Tribunal de Contas, vou estar sendo avaliada pelos conselhos, por sindicatos, existem vários órgãos que avaliam o tempo todo a gestão, que inclusive órgãos que me ajudam a corrigir e que é para isso que eles existem. Né? Eu tenho procurado ser o mais transparente possível na gestão, a gente tem procurado aumentar cada vez mais o índice de transparência,
né? E estou aqui à disposição, eu atendo a população, né? E mais do que os órgãos, a população, ao final de tudo, vai dizer se aprovou ou não, se concordou ou não, né? Se deu certo o trabalho ou não, né? Então a gente tem que estar bem, né? Aquilo que aconteceu com o Ricardo, eu tomei como lição para mim, eu procuro não permitir que isso venha atrapalhar a minha caminhada de gestora.